No começo do Brasil republicano, um navio de guerra estadunidense ilegalmente invadiu o rio Amazonas. O incidente foi interpretado como um passo no caminho de criação de um enclave americano na região do Acre. A denominação é uma homenagem à fortaleza cristã de Acre, na chamada Terra Santa, conquistada pelos cruzados aos muçulmanos no ano de 1104 e retomada pelos islâmicos em 1291. Sobre o nosso Acre nos fala Aldo Rebelo, no 9º episódio da série Amazônia, A Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Neste episódio, nós vamos tratar da conquista do Acre. Ele reúne todos os ingredientes de um filme de suspense e espionagem, com todos os dramas que um filme dessa natureza pode significar. Em 1899, uma canhoneira norte-americana chega ao porto de Belém. O comandante Chapman Todd oferece um almoço e um banquete ao governador Paz de Carvalho do Pará, que faz uma visita à canhoneira. O almoço e a chegada da canhoneira são anunciados na primeira página dos jornais de Belém. O governador Paz de Carvalho devolve com o oferecimento de um banquete ao comandante Chapman Todd. Depois desse banquete, o comandante Chapman Todd resolve subir o rio Amazonas, mas não obteve a licença do governador do Amazonas, e mesmo assim ele inicia a viagem. O governador do Amazonas naturalmente ficou desconfiado dessa missão. A canhoneira chega ao porto de Manaus e quer prosseguir subindo o rio até a cidade de Iquitos, um rio de navegação difícil, com muitos bancos de areia, sem um mapa de navegação preciso. Os conhecedores do rio avisam ao comandante Chapman Todd que, se ele quiser continuar a viagem, ele precisa contratar os serviços de pelo menos 2 práticos que conhecem perfeitamente os caminhos da navegação do Amazonas a partir de Manaus. Mas o problema é que se trata de um barco militar, propriedade do Estado norte-americano. Como você vai contratar 2 práticos civis para entregar a eles o comando de um barco militar, de uma canhoneira do Exército ou da Marinha dos Estados Unidos? O comandante Todd resolve a questão da seguinte forma: ele leva os 2 práticos a bordo, naturaliza os 2 práticos como norte-americanos. Como cidadãos norte-americanos, eles estão protegidos da ação do Estado brasileiro e, como norte-americanos, eles podem assumir o comando da Marinha, do barco da Marinha dos Estados Unidos. E o comandante Chapman Todd deixa o porto de Manaus furtivamente e com as luzes apagadas, prosseguindo uma viagem completamente misteriosa. Isso quando já estava em pleno curso a cobiça e a disputa entre o Brasil e a Bolívia, com a presença e a interferência dos norte-americanos e dos ingleses pelo território do Acre, muito rico em borracha, que era considerado uma espécie de tesouro, de mercadoria muito valiosa naquele tempo. E então entra em cena, neste momento, de fato, um personagem muito interessante. Dom Luiz Galvez Rodrigues Arias, um diplomata espanhol fugido da Argentina, provavelmente por envolvimento com alguma dama argentina, e chegou a Belém e empregou-se como funcionário do consulado boliviano em Belém e como jornalista. Na condição de integrante do consulado boliviano, ele participa de um almoço com a presença do embaixador da Bolívia no Rio de Janeiro, Dom José Paravicini, com a presença do chefe militar boliviano na fronteira com o Brasil, Guilhermo Uterhoff, e com a presença de Ladislau Ibarra, que viria a ser o chefe da aduana boliviana na fronteira com o Brasil. Nesse almoço, Ibarra acusa o embaixador e o chefe militar, ou seja, Dom José Paravicini e Guilhermo Uterhoff, de
estarem entregando uma parte do território da Bolívia aos estrangeiros, aos norte-americanos e aos ingleses. A acusação é muito grave e Galvez transforma essa acusação entre os servidores bolivianos em uma denúncia num dos jornais de Belém. Isso transforma-se num grande escândalo e reacende a preocupação da diplomacia brasileira com essa possibilidade da entrega do Acre à influência de uma potência estrangeira, provavelmente os Estados Unidos. E a base disso tudo é a derrota da Bolívia na guerra contra o Chile, quando a Bolívia perde o acesso ao mar, perde o porto de Antofagasta, que embora fosse um porto boliviano, tinha muito pouca população boliviana, e o governo da Bolívia acha que da mesma forma que perdeu Antofagasta e perdeu a saída para o mar, para o Chile, que teve o apoio da Inglaterra, também poderia perder o Acre para o Brasil se não tivesse o apoio de alguma potência que interferisse na proteção dos interesses bolivianos, como a Inglaterra interferiu na proteção dos interesses do Chile. E para alcançar essa proteção, os mandatários bolivianos, a elite boliviana, planejou entregar o Acre a uma espécie de sindicato, a uma concessão privada dos Estados Unidos para a exploração da borracha. E no contrato para a concessão desse território do Acre a esse empreendimento norte-americano com capital inglês no meio, estava presente a possibilidade de constituição de forças armadas e, no caso de uma guerra do Brasil com a Bolívia, a interferência e a ajuda dos norte-americanos ao lado boliviano. Essa preocupação do governo brasileiro, naturalmente, iria ter desdobramento. E o desdobramento seria a ampliação da desconfiança e das medidas que o Brasil deveria adotar para que não se criasse um enclave norte-americano em pleno coração da Amazônia, na fronteira da Bolívia com o Brasil. O Brasil estava disposto a tomar as medidas necessárias, embora não houvesse anteriormente nenhum interesse do Brasil em adquirir o Acre. Havia pressão, sim, dos comerciantes, dos seringalistas e do governo do Amazonas, porque o Acre, de fato, era muito rico em borracha, mas para o Brasil o mais valioso era a paz e o bom entendimento com a Bolívia. Esse próprio Galvez, posteriormente, chegou a proclamar uma espécie de império ou de república sob seu domínio, mas a própria Marinha do Brasil se encarregou de desfazer esse equívoco, essa pretensão, para que não houvesse nenhum problema diplomático entre o Brasil e a Bolívia. Mas a partir da denúncia da existência desse plano, é claro que a situação mudou completamente e o Brasil cogitou de entrar em acordo com a Bolívia para que o Acre não fosse transformado num enclave ou na presença dos Estados Unidos em pleno coração da Amazônia. Mas a coisa foi precipitada com a rebelião de um grupo de seringalistas sob a direção de um líder ex-militar e seringalista gaúcho que estava no Acre, Plácido de Castro. Plácido de Castro reuniu um estado-maior de nordestinos, uma infantaria de sertanejos e resolveu enfrentar o exército boliviano. A primeira medida dele foi ocupar a capital do Acre, ou seja, o Acre era um departamento da Bolívia. Esse episódio está descrito no livro do escritor alagoano Craveiro Costa, denominado A Conquista do Deserto Ocidental. E eu vou ler uma passagem porque ela é ilustrativa da dramaticidade dessa conquista do Acre pelas tropas dirigidas por Plácido de Castro. Plácido de Castro escolheu o dia da independência da Bolívia, que era um feriado, para tomar a capital do departamento boliviano. E o Craveiro Costa descreve o momento da seguinte forma. Diz o Craveiro Costa, abre aspas, às 5 horas da manhã desembarcava Plácido de Castro
diante da vila adormecida e disposta convenientemente sua gente, foi simplesmente prender o intendente. À porta da intendência, chama por Barrientos, que solenemente respondeu enfadado: "Caramba, és temprano para la fiesta." Ou seja, o Barrientos pensava que era a festa da independência e que sua tropa o estava despertando para a festa. "Não é festa, senhor intendente, é revolução", respondeu-lhe enérgico o caudilho, ou seja, o Plácido de Castro. Acordou o intendente Barrientos para prendê-lo, e o intendente imaginou que fosse para uma festa. Esse episódio também está descrito numa obra magistral do escritor paraense Leandro Tocantins. Tocantins descreve a formação histórica do Acre como uma interpretação da formação social e da formação histórica da própria Amazônia brasileira. Vitoriosa a insurreição dirigida por Plácido de Castro, restava a Bolívia aceitar um acordo proposto pelo Brasil, que era a construção dessa ferrovia Madeira-Mamoré, que facilitaria a saída da borracha boliviana pelo porto do Rio Madeira, lá em Porto Velho, e uma indenização de 2 milhões de libras para o governo boliviano. Feito esse acordo, conhecido como Tratado de Petrópolis, se encerra um episódio dramático da nossa história, isso já no século XX, no começo do século XX, resultado de uma sequência de equívocos. De um lado, equívocos de uma parcela da elite boliviana, que no seu desespero, depois de uma derrota militar para o Chile, imaginou poder celebrar uma aliança com os Estados Unidos, concedendo uma parte do seu território aos interesses privados, mas não só privados, diplomáticos e militares dos Estados Unidos. Provavelmente essa elite subestimou a capacidade diplomática e também a possibilidade do Brasil contornar esse risco para a estabilidade do nosso continente. Ou seja, uma vizinhança entre irmãos sul-americanos passaria a ter a presença, a interferência e o risco de um enclave norte-americano indesejado. Eu creio que com esse episódio o Brasil praticamente encerrou as suas questões de fronteiras com seus vizinhos no século XX. Foi assim que a questão do Acre foi resolvida.